Pessoal, eu sou a Sil e esse é o canal Litera e hoje nós vamos falar de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Esse livro é um gênero textual diário, ele é narrado então em primeira pessoa. Carolina Maria de Jesus, ela é uma autobiografia, ela mesma conta a história dela. Foi publicada em 1960, sua primeira publicação foi em 1960. Ambiente, favela do Canindé, em São Paulo, que hoje nem existe mais essa favela. E o tempo, meados de 1955 até 1960. Carolina Maria de Jesus, vamos falar sobre ela. Ela nasceu em Minas Gerais, ela foi para São Paulo com a família. E antes de se instalar na favela do Canindé, ela morou em São Paulo, em outro lugar, e outros trabalhos. A partir do momento que ela se instala na favela do Canindé, ela é alvo assim, de muita inveja. Muitas pessoas têm inveja dela porque ela lê bastante, o que ela acha que cai na mão dela, ela tá lendo. Ela escreve e ela fala para todo mundo que realmente ela vai ser uma grande escritora, porque ela tá narrando ali aqueles acontecimentos ali, toda a vida dela, tudo que está acontecendo em volta dela. No início, quando ela fala, eu vou escrever um livro, ser uma grande escritora, as pessoas que estão ali na favela, que moram com ela, que conhecem ela, ficam felizes, né? Vão fazer parte de um livro e tudo mais, querem participar, querem estar dentro do livro. Mas a partir do momento que ela fala, olha, eu vou escrever, mas eu vou escrever a verdade, vou escrever o que acontece, o dia a dia, daí já as coisas mudam. Porque ali na favela, infelizmente, era um lugar de muita tristeza, fome, briga, violência contra a mulher, violência contra as crianças. Então era um ambiente muito negro ali. Então as pessoas, a partir daquele momento que ela fala que vai escrever realmente o que está acontecendo, da forma como realmente as coisas são, eles já se recusam, não me coloque nesse livro aí. Algumas pessoas até chegam a ameaçá-la por essa questão. De tanta inveja assim que ela gera ali nas pessoas, um dia que ela tá trabalhando, fazendo o serviço dela na rua, as crianças estão ali brincando no barraco deles, num espaço, pouco espaço que eles têm ali no barraco deles, e uma vizinha acaba jogando excremento em cima das crianças, dos filhos da Carolina. A vizinhança implicava muito com os filhos dela. Então eles tinham muita inveja por ela ser sozinha, conseguir criar os filhos, ela trabalhar, então isso causava muita confusão. A Carolina foi descoberta. Bom, certa vez um jornalista, o Audálio Dantas, ele foi até a favela do Canindé para fazer uma reportagem sobre a favela, sobre a vida na favela, e acabou encontrando a Carolina. A Carolina foi lá, se apresentou com os cadernos dela, cheio de caderno lá, relatando tudo, né, todos os dias de vida dela, porque na verdade assim, ela foi publicada no ano de 55, 58, 59, 60, mas ela tinha muita mais coisa. Como Audálio era um jornalista, ele pegou os livros, os cadernos que ela tinha, os manuscritos dela, e ele releu. Então, como tinha muita coisa repetitiva, ele acabou tirando muita coisa. Inclusive, se você acabar tendo a oportunidade de ler esse livro, você vai ver que realmente ainda, mesmo ele tirando boa parte, ainda tinha bastante coisa. Mesmo assim, ele deixa a marca registrada na Carolina, porque a Carolina, ela era iletrada, ela tinha pouco conhecimento, na verdade, ela já nem era mais iletrada, ela já tinha ali um bom conhecimento, mas como ela não frequentou a escola, a questão de gramática, a questão de ortografia e tudo mais, então ainda ela tinha uma certa dificuldade, mesmo que ela lendo bastante ainda tinha uma certa dificuldade. Então ele manteve, assim, em algumas palavras, essa característica dela. Por exemplo, injeção, tem um episódio ali, um momento que ela fala em relação a... Ela escreve um fato e fala que precisa ser aplicada uma injeção, daí em vez de escrever injeção com J, ela acaba escrevendo injeção com G. Quando ela fala da cidade de São Paulo, como ela descreve a cidade de São Paulo, ela fala viludo em uma certa ocasião, e na verdade é veludo. Então algumas características da Carolina, da forma dela escrever, da ortografia dela, ele manteve nesse livro. Ela tinha um sonho de ser escritora, e antes mesmo de Audálio Dantas pegar os manuscritos dela, conhecer a obra dela, ela mandou os manuscritos para os Estados Unidos, para aquela revista Reader's Digest, que aqui no Brasil nós chamamos de Seleções.
Então, ela enviou o manuscrito dela para essa revista, mas infelizmente ela teve uma resposta negativa em relação a isso. Ela recebeu os manuscritos novamente e ela não conseguiu ali, naquele momento, alcançar o sonho dela, que era a publicação do livro Quarto do Despejo. E a ironia, né, do destino do Quarto do Despejo, ela teve essa recusa na Reader's Digest, e após ela ter sido descoberta, após o livro ter sido publicado, ele foi traduzido em muitas línguas, em várias línguas, se não me engano, mais de 13 idiomas ele foi traduzido esse livro. Uma grande ironia. O sonho da Carolina era sair da favela. Ela tinha muito sofrimento, ela queria o melhor para os filhos dela, então ela tinha um sonho de sair da favela. Ela queria muito que os filhos estudassem, isso era muito importante, ela tinha essa visão que era muito importante. Inclusive a filha dela, a filha mais nova, a Berenice, hoje em dia ela é professora. E como era muito triste a situação, ela ficava muito preocupada quando eles ficavam doentes, quando ela ficava doente, porque quando ela ficava doente ela não poderia sair para catar com os papéis, para catar o que ela conseguisse achar e conseguisse vender, então ela catava para poder ter o sustento da família. Então ela não gostava muito dos finais de semana, principalmente domingo, e quando ela ficava doente, porque se ela não saísse para o trabalho, ela não ia ter comida. Então se ela não tinha trabalho, eles não tinham comida, então eles acabavam passando fome. Seus amores, eu posso resumir que os amores de Carolina eram os livros. Então ela vivia o tempo todo com um livro. Quando ela não escrevia, ela ficava louca, porque ela falava, ai meu Deus, não escrevi hoje, eu preciso escrever. Quando ela não lia, antes de dormir, ela sempre dava uma lida, uma folheada, umas revistas assim, que ela sempre juntava do lixo, que ela achava em algum lugar, os livros que ela conseguia pegar para ela, assim, ela sempre dava uma boa lida assim antes de dormir. E amores, ela tinha ali o português, que tinha uma fera ali, os dois, né, eles tinham uma fera ali, mas nunca foi nada sério. O cigano, que foram uns relatos dela no diário, que até ela ficou meio balançada pelo cigano, mas ela, com o tempo, um pouco mais de convivência, ela conseguiu perceber que realmente não dava e que tinha algo errado com ele. Então, Carolina, ela era antenada, ela sabia de tudo o que acontecia, ela lia todos os jornais, inclusive algumas pessoas pediam para ela ler o que estava acontecendo, né, parava ali na banca do jornal e tal, perguntavam para ela, o que tá acontecendo, lê para mim aí o jornal. Então ela lia assim as manchetes dos jornais para algumas pessoas assim que pediam a ela. Ela sabe das joias que Getúlio, ela menciona ali no diário das joias que Getúlio deu para a Elizabeth II, que Juscelino completou a coleção de joias e também mandou para a rainha Elizabeth. Ela menciona sobre o Promessinha, que foi um bandido na época ali muito mencionado. Ela menciona ali o caso dele. Ela fala muito de política, ela fala mesmo de política, ela conhece os candidatos, ela fala dos candidatos, ela percebe o que eles fazem, que em época de eleições eles chegam lá, fazem um monte de coisa pro povo. Assim que acabam as eleições, que eles ganham as eleições, eles somem, né? No caso, assim, claro que isso não vem ao caso aqui, mas isso aí já é um alerta. Isso aí é de 1960, 1958. E de lá para cá muita coisa não mudou em relação a isso. Então isso é um alerta. Eu considero esse livro um livro mais contemporâneo possível. Ele relata, né, a verdade nua e crua que ninguém quer enxergar. Carolina consegue lançar o livro, ela sai da favela, consegue comprar uma casa para ela, para a família dela. E como eu falei no início do vídeo, se você tiver a oportunidade, leia. A gente imagina as coisas que acontecem, mas a gente não sabe ao certo como realmente é. E nada mais do que a própria pessoa que viveu ali, que passou por tudo, para nos contar como é a vida numa favela ou numa região onde é menos abastada, ou uma região onde as pessoas são esquecidas. Eu até inclusive separei um trecho do livro para vocês. Tem muitos outros trechos ela falando em relação à cidade, comparando a cidade, comparando com o quarto de despejo, comparando a cidade com a favela. Então, mas eu separei um trecho para vocês. Como ela classifica a cidade de São Paulo? Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita,
A prefeitura é a sala de jantar e a cidade o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. No caso, a favela é o quarto de despejo, onde colocam aquelas coisas que ninguém usa, aquelas coisas que não interessam a ninguém. E camuflam, né? Camuflam aquilo que é muito evidente, principalmente no nosso país. Então, pessoal, não esqueçam que estou fazendo essa série de vestibular. Se você está se preparando para vestibular de inverno ou vestibular para o final do ano, esse livro ele é muito pedido. Reforço, se tiver oportunidade, leia. Ele não é uma ficção, ele é uma realidade. Ela lutou para tomar o espaço dela, para ocupar o espaço dela, ela conseguiu. Creio que foi enganada em alguns aspectos, mas o importante é que ela nunca desacreditou, mesmo desfalecendo, mesmo achando que talvez não tivesse mais condições. Ela, inclusive, muitas vezes ela relata o desejo de morrer, porque ela trabalhava o dia inteiro, saía na rua e chegava em casa e não tinha vendido nada, chegava em casa e não tinha o que colocar no prato dos filhos dela. Então, muitas vezes ela acaba se entristecendo, desfalecendo, mas nem por isso ela perde o desejo de lutar, o desejo de realizar esse sonho dela. Então, se você tiver a oportunidade, leia esse livro. Ele é muito importante. Fatos históricos em 1960. Fatos históricos. Eleições dos Estados Unidos. John Kennedy se candidata a presidente dos Estados Unidos. A princípio, no início do ano, ele cogitou a possibilidade de se candidatar. No meio do ano, ele já estava ali sendo eleito pelo partido, ali pelos democratas, para representar os Estados Unidos naquela eleição. Setembro, outubro, começam os debates, ele vai super bem nos debates. Em novembro, quando ocorrem as eleições, essa é uma eleição muito acirrada, ele acaba derrotando o Richard Nixon, com a porcentagem de 49,7%. Foi considerada uma das eleições mais acirradas dos Estados Unidos. Esse é o nosso fato histórico. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, assine o sininho para receber as notificações e mantenha a leitura em dia.